Olá, querido, Shalom. Sábado 20 de janeiro de 2018. O estudo de hoje tem como título Bo, que significa vá. Leituras sugeridas: Êxodo 10, 1 até 13, 16, Jeremias 46, 13 a 28 e 1 aos Coríntios 11, de 20 a 34. Êxodo 10, 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o dos seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. No estudo desta semana, a ênfase está na ordem de Deus, vá. É muito significativo o paralelo entre esta ordem do eterno Deus e a ordem do Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, quando também comissiona seus discípulos a anunciar as boas novas de salvação. Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ambas passagens bíblicas têm implicações com a libertação dos cativos e oprimidos. Ambas deixam claras que a providência de resgate e redenção é exclusivamente obra de Deus, cabendo ao homem apenas ter fé e obedecer. Pode ser difícil para muitos entender o endurecimento do coração de Faraó pelo próprio Deus, mas a sabedoria e soberania divina é um atributo de Deus, como também a justiça e o amor. Contar a seus filhos e netos. Essa também é uma ordem muito importante, porque tem como objetivo manter as próximas gerações conhecedoras dos feitos de Deus e assim ter a fé para prosseguir, confiando sempre no Deus de Abraão, Isaque e Jacó como exemplos. Deuteronômio 6, 20 e 21. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Também, Salmo 78, de 3 a 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinasse a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Também, 2 Timóteo 3,15, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O projeto de nosso Deus é a família. Tudo envolve a família. Desde a formação da família no Éden, Deus desenvolve seu maravilhoso plano com a família. As festas fixas são festas familiares. É preciso sempre fazer com que os nossos filhos participem e conheçam tudo a respeito das alianças e da palavra de Deus. Há uma tarefa a cada filho de Deus. Sempre haverá uma ordem: vá. Obedecer implica em renúncias pessoais, sonhos pessoais, dão lugar aos sonhos de Deus, pois eles trarão melhores resultados para as nossas vidas. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. A nossa obediência resultará em bênçãos para os nossos filhos e a futura geração. Êxodo 12, de 1 a 8. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada pessoa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro,
deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Na instituição da Páscoa, Deus apresenta tipologicamente o grande plano de redenção da humanidade. Não precisamos comentar esses detalhes, pois temos feito várias vezes. O importante é destacar que Pessach, Páscoa, é o início do calendário judaico estabelecido pelo eterno Deus. Todo o enfoque de festa, de libertação, sempre é voltado à família. Entendemos que nossa vida ministerial é voltada para o resgate das famílias. A tragédia do Éden será revertida pelo poder de Deus, usando para isso homens pecadores que foram perdoados e regenerados por Jesus Cristo, e assim formam a família de Deus. Jeremias 46, todo o texto é de 13 a 28, mas eu vou ler somente os versos 27 e 28. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó, não fique assustado, ó Israel, eu salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança, ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó, eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, não serei severo demais. Os planos de Deus para seus filhos sempre são planos de restauração. Na caminhada de seu povo sempre aconteceram momentos de dúvidas, incredulidades e até rebeliões medonhas que fizeram com que Deus precisasse disciplinar seu povo para trazê-los de volta. Sempre há uma oportunidade para o arrependido. Deus sempre espera a volta de filho rebelde, e não somente espera, mas vai ao seu encontro. Estamos entrando num tempo de decisões. Muitos vão esfriar na fé, outros vão apostatar, outros seguirão firmes. A diferença é que nós vamos ter que mostrar uma conduta diferente. A nossa diferença entre os que vão apostatar e os que vão esfriar vai ser marcada simplesmente pela obediência. Todas as vezes em que o caos se instalou no meio ao povo de Deus, foi pelo fato da desobediência do povo. As tentações e seduções do mundo, tanto no passado como no presente, buscam afastar os filhos de Deus da casa do Pai. Os planos malignos são de destruição e morte, e tristemente muitos cairão em suas mentiras. Falsos prazeres, orgulho e riquezas são as iscas do maligno para atrair os fracos na fé. Este é um tempo de juízos de Deus, mas também tempo de arrependimento. É a oportunidade para aqueles que estão fora e sentem o chamado do Espírito a voltarem ao lar. Disciplina de Deus? Sim, mas com amor, sem severidade. Aleluia. 1 Coríntios 11, de 20 a 34, eu vou fazer a leitura dos versos 28 a 34. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu lhes for, darei instruções. A ceia da aliança, a santa comunhão. Interessante que esta porção semanal começa com a ordem de Deus a Moisés.
vá. E depois trata das últimas pragas contra o Egito e é estabelecida a Páscoa, que marca a saída do povo de Israel e início do calendário judeu. Mais adiante, Jesus Cristo, na festa da Páscoa, estabelece a nova aliança em seu sangue e também comissiona seus discípulos a irem. Lucas 22, de 15 a 20. E lhes disse: desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tome isto e partilhe uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Profeticamente, a Páscoa cumpre seu propósito em Jesus Cristo e não seria mais comemorada. Hoje, como filhos de Deus, usamos as festas bíblicas para lembrar todos os acontecimentos proféticos que se cumpriram, mas, para nós, a ceia do Senhor é a festa do Cordeiro que cumprimos periodicamente. Por este motivo que o apóstolo Paulo nos orienta como participar da mesa do Senhor com cautela, para não sofrermos as consequências. Este ano, o eterno Deus nos deu como decreto a seguinte palavra: 2018, avançando para novas conquistas, e como versículo tema, a seguinte divisa para decorarmos e lembrarmos. 1 aos Coríntios 16, 9. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Creio que 2018 será um ano de grandes oportunidades para o povo de Deus crescer em todos os sentidos. A prosperidade é real. Muitas portas se abrirão aos filhos de Deus, mas é vital uma mudança de vida. Os grandes pecados macularam muito a igreja. Líderes não se importaram em ser desmascarados pela mídia e continuaram sem arrependimento, trazendo vergonha ao povo de Deus. Muitas coisas ruins aconteceram nesses últimos tempos. É hora de parar e refletir a respeito da vida cristã e buscar de todas as formas resgatar a pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta ir com uma mensagem vazia, sem vida, sem testemunho. Deus continua nos enviando com ordens ao Faraó, que é o inimigo de nossas almas, com a seguinte mensagem: deixa meu povo ir. Recebemos de Jesus esta grande comissão. Recebemos a transferência de sua própria autoridade. Precisamos simplesmente viver o Evangelho de Cristo para podermos realizar a sua obra com sucesso. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Shabbat Shalom, Deus os abençoe.